Pronto, já estou entrando, já vou chamando o André. Boa Chegou. noite. Boa Boa noite. noite. Tá me ouvindo bem? Estou, e você está me ouvindo Tudo bem? bem. Vamos ver, vamos esperar dar o horário? É, aqui no meu falta um minuto. É, aqui também. Aí eu começo apresentando você. Nossa, já tem uma galera, hein? Ó. É para você esperar um pouco, o Instagram avisar as pessoas, tá? Tá. Já tem, já entrou gente já? Temos 4 Legal. cores. A gente vai ficar respondendo. Se surgir alguma pergunta, a gente vai Se tiver responder. alguma pergunta, podemos responder sim. Tá certinho. 19 Então horas em vamos ponto. lá. Boa noite. Boa noite para você, doutora Graziela. Boa noite para quem já está acompanhando essa live. Boa noite a todos. Sou Graziela, cirurgiã dentista, e chamei o André para a gente conversar sobre as relações que existem entre o bruxismo e a ansiedade. A ansiedade que hoje em dia faz parte de todas as pessoas desse planeta atualmente tem trazido alterações em vários níveis da saúde e também nos dentes. E é por isso que eu chamei o André, que ele pode conversar um pouquinho sobre a ansiedade. E também a gente vai falando sobre como a gente pode... a associação disso com o bruxismo e como que a gente pode cuidar para tentar aliviar um pouco o nosso coração. Com você um pouquinho. A ansiedade, até algum tempo atrás, ela era tratada somente com um sentimento que a gente tinha, né? Ah, estou ansioso por alguma coisa que vai acontecer, e era mais ou menos dessa forma. Hoje, a gente já sabe que a ansiedade ela é um sentimento que temos, né? Que faz parte da gente e que num determinado momento essa ansiedade ela pode se tornar uma patologia. E isso hoje está sendo bem estudado. E é legal como está se falando bastante sobre a ansiedade hoje, né? Está sendo bem difundido essa palavra ansiedade, que todos nós temos. Ela ajuda a gente a sobreviver no planeta, né? E só que ela tem que ser uma coisa tranquila. Ela não pode passar de um ponto, porque senão ela se torna uma patologia. André, o que, que você diria que é uma ansiedade normal? Porque realmente, ansiedade todo mundo Isso, tem. é. Eu hoje, sabe que a gente já conversou? Eu estava ansiosa para vir aqui falar com vocês, medo de não saber o que falar, medo de dar branco, medo de não ter ninguém. Aí estava Essa é uma ansiosa. ansiedade. Então, essa ansiedade, ela é o que a gente sente, que assim, se formos pensar bem, ela até não é muito ruim de sentir, né? Porque a gente tem a noção que alguma coisa pode escapar da mão da gente. E depois que a gente começa, que você começa a falar, que você começa a expor, a tendência é essa ansiedade ela ir minimizando e até passar, né? E quando ela toma uma outra proporção, por exemplo, você saber que tinha essa live hoje, há 2 dias atrás você já ficar sem dormir, não conseguir se alimentar direito e tal, e aí é passivo de um tratamento, esse tipo de ansiedade. Né? certo. O que eu tenho percebido aqui no consultório é que, até então, eu sou dentista já tem 32 anos. Até então, a vida seguia, estava tudo bem. Eu sou dentista raiz, né? Que a gente tratava cárie, canal, aparelho, extração, coisas simples. De uns tempos para cá, eu tenho percebido que a ansiedade, né, essa tensão
tem causado alterações também nos dentes, que está relacionado ao bruxismo, que nada mais é do que um ato involuntário de apertar os dentes ou de funcionamento da musculatura. E cada vez mais eu percebo que tem a ver com a ansiedade. E existe o bruxismo tanto do sono quanto o bruxismo em vigília. O do sono, o que a gente recomenda para o paciente é tentar acalmar antes de dormir, fazer a higiene do sono, né? Evitar celular, evitar ficar muito agitado, evitar programas na televisão que sejam muito agitados e evitar principalmente o celular, que eu acho que é o que deixa qualquer um mais tenso. E aí, para quem realmente tem o diagnóstico de bruxismo, a placa muitas das vezes resolve. Agora, o que tem acontecido e que a gente tem percebido também é o bruxismo em vigília, que é a pessoa que ao longo do dia fica preocupada e sem perceber aperta os dentes, ou pior ainda, aperta e fica arrastando os dentes. E isso eu tenho percebido em relação à ansiedade. Nesse caso, pedir para o paciente, orientar o paciente a buscar um tratamento psicológico, terapia, você acha que é o ideal ou às vezes só um relaxamento? O que você indicaria? Como que eu posso orientar os pacientes? Então, se ele está tendo um bruxismo diurno, o que acontece? Esse bruxismo é uma forma que ele tem de aliviar a tensão dele, de aliviar algum gatilho que ele está tendo da ansiedade. Então, sim, precisa tratar, entender da onde está vindo esse gatilho que está fazendo ele ter esse bruxismo durante o dia. Eu vou te falar uma coisa bem interessante. Eu percebo muito no consultório que o paciente, em determinados assuntos, ele começa a ter um tipo de bruxismo. Eu não sei se eu posso chamar isso de bruxismo, mas ele tensiona, ele morde e às vezes até para o lado. Então, em determinados assuntos, eu vejo que tem esse gatilho, que ele se sente desconfortável com aquele determinado assunto. Então, uma forma que ele tem de aliviar essa tensão é tendo um bruxismo, fazendo essa mordida mais pesada, né? E às vezes não é só mordida, vai para o lado também. Que é o que a gente chama Sabe? hoje em dia de bruxismo em Então, vigília. eu percebo muito isso. Eu fico bem atento a esses comportamentos que eles Você já apresentam. tinha percebido isso antes ou foi depois que a gente começou a falar sobre bruxismo que você passou a prestar Não, eu sempre atenção? percebi, porque eu sempre presto muita atenção neles, no comportamento deles, na fisionomia, se eles tentam fugir do assunto. E isso sempre me chamou a atenção. Lógico que depois que a gente conversou sobre isso, a gente acaba prestando um pouco mais de atenção, né? Alguns deles até tampam a boca, seguram o queixo, sabe? É bem interessante E você esse sabe, comportamento que eles têm. esse bruxismo, na verdade, para o bruxismo do sono, relativamente mais tranquilo para a gente tratar. Uma vez a gente percebendo que o paciente apresenta isso, a gente faz uma placa rígida que alivia, evita o desgaste, melhora as dores na articulação, dor de cabeça, que é um dos sinais característicos que a pessoa acaba descobrindo que tem, porque ela acorda com dor de cabeça. Agora, hoje em dia, o bruxismo em vigília, para mim, é um termo novo, relativamente novo. Faz acho que um ano que eu estou ouvindo falar e que eu comecei a estudar. E desde que eu comecei a estudar, o que os professores têm orientado, os trabalhos que eu tenho lido, é justamente para a gente fazer a pessoa perceber esse hábito de apertar. Porque diferente do que a gente acha, os dentes não se tocam durante o dia. Os dentes não se tocam ao longo do dia. Na verdade, os dentes não se tocam nem quando a gente mastiga. Porque quando a gente está mastigando, existe o alimento no meio. Então, quando a gente acaba tocando os dentes fora da função, isso causa uma série de problemas, como desgaste do dente, trincas, fraturas de implante, restaurações que caem e também a diminuição da distância que tem do nariz para o queixo, né, chama de dimensão vertical, o paciente vai tendo o queixo mais perto do nariz.
E quando perde essa dimensão, causa uma série de alterações, dor na TM, precisa depois procurar um dentista para reabilitação. Mas o pior de tudo que eu acho que eu tenho percebido é primeiro o paciente conseguir entender que ele tem esse hábito. E segundo que eu tenho percebido, que quando eu falo, nossa, você tem o hábito de apertar o dente? Não, eu não Eles não tenho. Não, eu não. percebem. Eles não Aí eu percebem. falo, olha, eu tenho percebido por alguns sinais nos seus dentes, na sua postura. Outra coisa que aparece também, que a gente consegue diagnosticar, quando a pessoa tem o bruxismo, fora os desgastes, fora a dor, pode aparecer um negócio chamado torus mandibular, que é o osso que cresce como se fosse uma bolinha de osso, tanto na mandíbula quanto na maxila. O osso ele fica mais bojudo, porque o osso precisa ter força para aguentar. E aí, quando eu começo a mostrar para o paciente, começo a falar para o paciente, aí que ele toma a Uhum. consciência. Mas eu fico pensando, como que eu poderia sugerir ou abordar a consulta com um psicólogo? Você acha que é caso de um acompanhamento psicológico para tratar essa tensão ou teria alguma técnica de relaxamento? O que, que você Olha, indica? antes de eu te responder, no comentário estão dizendo que teve uma pessoa que comentou que percebeu que tem esse bruxismo depois de falar com a gente, né? Que Então, bacana! isso é interessante, é justamente o que você está falando, A ideia é essa da gente né? estar conversando, né? Agora, eu acho que a abordagem para você ter com a pessoa é, é você comentar com ela que pelos dentes dela, pelo que você nota que ela está tendo algum tipo de bruxismo, ou diurno, ou noturno, eu não sei exatamente como chama. E sim, eu acho que você pode perguntar, falar assim, olha, você já fez terapia, é, o que você pensa disso? Porque provavelmente esse seu bruxismo você tem uma ansiedade e, consequentemente, pode ser que você esteja tendo bruxismo por isso. Eu te dando uma placa, alguma coisa assim, vai amenizar os seus dentes, mas a pessoa precisa tratar, né, a causa disso aí. Quais são os gatilhos que ela tem para que esteja acontecendo isso? Então, é bem interessante, eu não vejo problema nenhum você orientar aos seus pacientes, né? Eu acho até interessante isso. Isso é um cuidado que você está tendo com os seus pacientes, né? Eu acho bacana. Quando o paciente, eu identifico, eu vou contar para vocês, eu fiz uma série de adesivos que eu tenho dado para os pacientes para eles colarem nos locais onde eles têm mais acesso, tá ao contrário, mas está dizendo desencoste seus dentes. Isso aqui, esse aqui eu peguei do professor Oclupro, que ele tem @Oclupro aqui do Instagram, e ele permitiu que a gente usasse, e eu acabei criando outros, que são adesivos que eu peço para o paciente colocar para ele começar a tomar consciência quando está acordado, se ele costuma apertar. E eu peço para os pacientes procurarem perceber o que desencadeia. Isso. Muitas das vezes, a direção, ou até quando está jogando um videogame que fica apertado, às vezes na academia, na hora de fazer muito esforço, a pessoa trava o dente e acaba tendo uma hipertrofia, não dos músculos, mas aqui do masseter, da musculatura aqui. Aí, nesse caso, eu peço sim para a pessoa tomar consciência, mas eu tenho percebido, André, que quando eu falo para buscar um atendimento psicológico, os pacientes ainda têm um certo bloqueio, é como se achasse que não precisa. Existe isso ainda? Ainda tem um pouco, melhorou bastante, vem melhorando bastante, mas ainda encontramos aquela dificuldade que isso é para louco e eu não sou louco. Então, eu acho que isso também, quando você indicar alguma coisa, você pode falar, né, que alguma pessoa próxima de você, por algum motivo, foi muito bom e que realmente ajuda a saúde mental da pessoa, né? Então, ainda tem um pouco disso, mas já melhorou bastante, vem melhorando cada vez mais. A gente nota isso em consultório, em clínica. Não, eu As sou pessoas muito fã estão da mais terapia. abertas
as pessoas estão mais abertas a se entender, sabe? A ter uma qualidade de vida melhor. Quando se fala saúde mental, não é mais aquela coisa, se a pessoa não tiver uma saúde mental, é que ela está comprometida de alguma forma. Hoje não mais. Hoje a saúde mental ela já é vista de uma outra forma, né? É de um bem-estar. É como se fosse uma continuação, como se fosse o corpo não tem que ser saudável, a mente também. As pessoas já entendem mais isso hoje, já fica mais claro para as pessoas. Então, e você sabe, a minha filha está fazendo nutrição. E hoje em dia, eu estudando, eu vejo também que a inter-relação das áreas está sendo muito grande, porque o bruxismo, a ansiedade causa o bruxismo, mas também eu tenho visto que os distúrbios alimentares também contribuem até para o bruxismo também. E perguntaram aqui qual é a principal diferença entre o bruxismo diurno e o noturno. Bom, o bruxismo diurno é aquele que a gente, sem perceber, trava os dentes. Ou até range o dente. Fica o costume de ficar arrastando assim. Também tem alguns casos que a pessoa tem o hábito de ficar apertando, puxando pelinha da boca. Isso também é considerado bruxismo. E eu tinha uma paciente que ela tinha isso, eu não sabia que era bruxismo, hoje em dia eu já sei, que é ficar mordendo a boca, sabe? Inclusive, um dos jeitos que a gente percebe que a pessoa tem bruxismo é que a gente vê na bochecha a marca dos dentes, a bochecha fica toda marcadinha. Já o bruxismo noturno, do sono, a pessoa está dormindo, daí é inconsciente. Aí, muitas das vezes por ansiedade, mas também pode estar relacionado com problemas de ronco, problemas de apneia do sono. Então, às vezes a gente acaba fazendo um pedido de fazer polissonografia para ver se a pessoa também tem algum problema no sono. Ou às vezes o refluxo acaba, e também algumas medicações como Venvance, Ritalina, causam como efeito secundário o hábito de ranger. O bruxismo do sono é inconsciente. Aí, para isso, não tem como a gente falar, desencosta, relaxa, respira, não tem o que fazer. Aí a gente coloca a placa, uma placa rígida, que pelo menos alivia um pouco, e aí não sofre tanto desgaste e também alivia a musculatura. Agora, sobre terapia, que eu te perguntei, eu faço terapia, eu sou muito fã de psicólogo, inclusive acho que é um curso que eu tenho vontade de fazer um dia ainda, que eu acho que é o que vai salvar a gente no futuro e cada vez mais. Mas até a gente chegar, não é uma coisa que eu chego e falo, ai, André, vim aqui, a dentista me indicou, eu descobri que eu tô com bruxismo. Não vai ser isso que você vai tratar, né? Como que é a abordagem? Você vai ter que descobrir. Dá uma explicada para quem não sabe, quem nunca fez terapia, por então, favor. num caso desse, a pessoa lá vai chegar, vai falar assim que a minha dentista indicou porque eu estou tendo um bruxismo e provavelmente eu esteja ansioso, porque você deve justificar o bruxismo dela com alguma coisa assim para chegar até meu consultório, né? Vai ser feita uma avaliação, a gente vai identificar o porquê disso. Às vezes pode ser uma coisa completamente diferente, né? Às vezes não é necessariamente alguma coisa relacionada à ansiedade, pode ser algum outro tipo. É igual você comentou sobre medicação, por exemplo, né? Então, tudo tem que ser investigado e aí sim se começa, a gente faz uma anamnese, né? Aí sim a gente começa um tratamento. Deixa eu te falar uma outra coisa. Essas suas figurinhas, elas são bem interessantes, até mesmo para que o paciente ele comece a perceber aonde ele apresenta mais esse bruxismo e ele colar essa figurinha justamente aonde normalmente ele tem esses gatilhos. Como, por exemplo, poxa, eu começo a dirigir, eu estou percebendo que eu estou tendo... Cola ali no volante do carro ou em algum lugar onde ele tem um acesso de visão fácil. E ele lembra e ele começa a se policiar um pouco, né? Então é bem interessante essas figurinhas, mas que eles coloquem em algum lugar onde aí ele começa a relacionar, ele começa a perceber, né, aonde ele está tendo
esses bruxismos, Esses gatilhos, e esses né? gatilhos, e ele percebeu por quê. Nossa, em alguns determinados lugares que eu percebo que eu tenho mais esses gatilhos. Então é bem Eu fiz também, interessante isso aí. tipo, Senhor do Bonfim, aí eu fiz um monte de cor, dou para o paciente para colocar no braço, aí bate o É, olho, também. toma. Nossa, eu tô apertando o dente. E você sabe que com essa brincadeira de eu começar a estudar, eu percebi que eu aperto os dentes sem querer. Às vezes, quando eu vejo, eu tô apertando. E eu tenho visto colegas falando que não é para todo mundo, somos todos nós. Um dos professores, esse que fez as figurinhas, ele fala que é uma das pandemias atuais, a ansiedade e o bruxismo em vigília, que é esse que a gente fica apertando. E outra doença que outro dia a gente pode conversar, foi descoberto uma outra doença que é síndrome do envelhecimento precoce bucal, que também está totalmente ligado à ansiedade. E dá umas dicas de como que a gente, sem, não quero fazer terapia, não gosto de psicólogo, não sou louco. O que a gente pode fazer para amenizar a nossa ansiedade no dia a dia? Eu sempre eu recomendo exercício de respiração. É muito interessante esses exercícios de respiração. Para mim, é a primeira coisa e o que mais funciona, o exercício de respiração. Tá? Como seria? Cada um tem uma forma de fazer esse exercício, né? Mas eu gosto muito que a pessoa, quando ela vai começar a fazer esse exercício, que ela perceba o ar entrando no seu nariz, a quantidade de ar, o barulho do ar entrando, caminhando para dentro do corpo. Assim ela pode até se autoconhecer um pouco mais, né, de como ela se imagina ser por dentro dela. Então, e aí vai mudando um pouco o foco também, ela começa a pensar em outras coisas e relaxa. E eu gosto muito do exercício de respiração. Eu acho que funciona muito bem. E ele pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar. A pessoa deitada, no trânsito, dentro do ônibus, no trabalho dela, em frente ao computador, ela pode trabalhar a respiração dela e ela começa a acostumar a fazer um exercício de respiração. Que, na verdade, o exercício de respiração, ele é bom para tudo, né? Então, eu sempre indico um exercício de respiração. Eu vou acrescentar. Eu indico para os meus pacientes muito atividade física também. Eu sempre falo para fazer uma caminhada, porque eu imagino que quando a gente faz qualquer tipo de atividade física, a gente gasta um pouco, a gente foca em Isso. outra coisa, a gente faz o cardio, o coração bate mais rápido, a gente se distrai e indiretamente a gente acaba É relaxando. isso. É bem interessante o exercício também. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma pessoa que fez um comentário que eu achei interessante. Ela diz assim: eu estou mordendo a língua. Que loucura. Ela escreveu que loucura, estou te passando. O que significa Então, isso? morder a língua também pode ser considerado como um hábito, uma parafunção. Certo. Ou seja, é hora extra. A gente trabalha, deu o horário de ir embora, a gente quer ir embora para casa. Os dentes, eles servem para mastigar. Qualquer outro movimento, qualquer outra mordida, sem ser alimento, é parafunção. Então, poderia sim entrar no departamento de bruxismo em vigília. E essa pessoa que colocou isso, se quiser passar aqui no consultório para pegar adesivinho, eu tenho vários modelos para você colar nos lugares e lembrar. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente se perceber. E eu acho que a ansiedade, pelo jeito, todos nós temos. E também a gente tentar se policiar. E na hora da ansiedade, eu acho assim, uma ansiedade normal, todo mundo tem. Todo mundo tem Todo mundo, ansiedade, cem André? por Ou não? cento das pessoas. Todo É mundo, mesmo? todo mundo tem o sentimento de ansiedade. Isso a gente já nasce com isso e isso ajuda a gente a sobreviver no mundo, né? Então é um instinto que a gente tem e E só você, que ele não pode passar de uma normalidade, que senão ele começa a nos trazer prejuízos, né? Desenvolver toque e fobias e por aí vai. Então, por isso que a gente tem que
está sempre preocupado com isso também. Fala, nossa, eu estou tendo algumas coisas que antes eu não tinha e tal. Então, por isso que é importante a gente buscar um tratamento e estar sempre bem com a nossa saúde mental. É muito importante as pessoas perceberem isso. A saúde mental, ela é tão importante quanto a saúde do corpo, quanto a saúde da boca. Eu acho que se bobear é mais importante até, porque é o que dirige tudo, né? É o carro-chefe. E André, você percebeu que a ansiedade aumentou depois da pandemia? É, eu acho que depois da pandemia se mudou muita coisa, né? É difícil falar só da ansiedade. Eu acho que a pandemia serviu para as pessoas começarem a se perceber um pouco mais, começarem a perceber que são capazes de outras coisas, não só aquelas mesmices que a gente vivia, mas é difícil falar assim que a pandemia eu acho que mudou bastante coisa. Eu acho que desencadeou bastante coisas, acho que é melhor falar dessa maneira. Então, ela fez a gente perceber muitas coisas que a gente vivia e que hoje temos mais consciência da forma que vivíamos antes. Né? Então, eu acho que é por aí. Ô, Graziela, eu vou pedir para você também olhar as perguntas. Estão chegando várias perguntas e a gente precisa responder. Esse aqui é o Dr. Luiz, é um colega meu. Não existe saúde Isso. bucal e saúde geral como condições separadas. Saúde é uma coisa só. Isso mesmo, Luiz. E tem como a gente ver as perguntas que já passaram? Ah, tem! Então, já peraí que eu estou dando uma olhada. Bruxinha, já comecei até... Penso que depois que minha mãe ficou doente, e depois ela faleceu. Penso que foi isso. O Danilo diz aqui que ele percebeu que depois que ele perdeu a mãe, que ele percebe que está com bruxismo. O que a gente pode fazer, beleza, você já percebeu, se procurar saber, e isso seu dentista pode avaliar se você tem o bruxismo do sono. Se você tem o bruxismo do sono, dá para a gente perceber através da musculatura, se você apresenta alguma dor, se você acorda com dor de cabeça, se tem marcas de dente na bochecha. E se diagnosticado que tem o bruxismo, sugiro colocar a placa. Agora, o bruxismo diurno é tomar consciência, começar a perceber, enquanto você está assistindo televisão, dirigindo um carro, mexendo no computador, qual que é a sua postura dos seus dentes. Se você tem, quando está fazendo qualquer atividade, percebe que eles estão tocando, isso é o bruxismo em vigília. Ah, não, eu não toco o dente, eu fico mordiscando minha língua, eu fico mordendo minha bochecha. Também não é saudável. Para isso, você vai precisar colocar gatilhos para você ter atenção e não ficar mordendo. Existem esses adesivos, existe post-it que você pode colocar nos lugares da casa. Existe também um aplicativo no celular chamado Desencoste Seus Dentes, que ele vai tocar um alarme aleatório para você perceber e tomar consciência e abrir seus dentes. Tá, eu estou vendo aqui também falar, tem uma pessoa que fala que usa a plaquinha durante o dia e a noite. Então ela também usa durante o dia a plaquinha. A placa durante o dia, em alguns casos, ela é indicada. Essa placa tem que ser rígida, primeiro ponto. Só que dificulta para falar, porque é um trem na boca. A minha fica aberta assim, eu tenho bruxismo. E ela dificulta. Então, o diurno, eu acho que a melhor opção é tomar consciência. E também dar uma avaliada. Se conversar com um psicólogo também não seria interessante. Certo. O Luiz, quando eu oriento meus pacientes a usar post-it no computador, na geladeira, no retrovisor do carro. É isso aí, Luiz. E eu fiz esses adesivos aqui também, que são bonitinhos, dá para colocar no caderno, no carro. Tem um outro comentário aqui que eu acho que até se torna interessante. Eu gosto de morder a tampa da caneta Bic. Né? Será que também não pode ser alguma coisa? Não, aí eu acho que é tensão também. Nada que é fora de hora é legal. Então dá uma pensada, o que está te causando ficar mordendo fora de hora, né? Você sabe, André, que na pandemia, o que eu percebo pós-pandemia é que realmente os pacientes odontológicos, eles apresentam hoje em dia muito mais fraturas nos dentes, desgaste nos dentes, inclusive jovens.
meninos jovens. E isso está diretamente ligado à ansiedade, mas não só à ansiedade individual. Eu acho que a ansiedade do mundo, essa Isso. necessidade da gente estar ligada, responder na mesma hora o Sim, WhatsApp, a gente fazer sim. ginástica, a gente ter uma dieta saudável, a gente usar cigarro eletrônico para ser cool. Tudo isso acaba contribuindo também para a gente se obrigar a cumprir todos os caminhos. Não é isso Aham. também? É, hoje a gente tem o celular, né? Tem tudo muito rápido. E isso gera uma ansiedade, porque do mesmo jeito que as pessoas querem que a gente responda as coisas rápidas, a gente também quer as respostas rápidas, né? E isso gera um desconforto, né? Às vezes as coisas não precisam ser tão rápidas, às vezes não conseguem ser tão rápidas quanto a gente espera. Tem uma outra pergunta aqui. O bruxismo diurno pode ser um indicador de níveis altos de ansiedade? Como identificar esse vínculo no dia a dia? Então, é, o bruxismo diurno está ligado sim a alguma ansiedade. Porém, é a próxima pergunta que o Luiz fez. Não dá para o dentista te indicar se há um nível alto de ansiedade. Aí a pergunta que um colega faz para você, André, qual a relevância do dentista usar o questionário de Beck para ansiedade? Não para diagnosticar, mas para encaminhar os pacientes para o melhor acolhimento. Eu já tinha te perguntado isso um Uhum. dia desses, né? Eu acho que isso vai muito de profissional para profissional. Eu acho que porque a gente já faz isso no consultório, né? Então, como eu falei também, a gente faz uma avaliação até mesmo para perceber a real necessidade do paciente no dia a dia. Mas tudo é interessante, tudo se vale a pena. Até acho que até mesmo para vocês, né? Lidar com isso aí. Eu ouvi falar desse questionário nesse curso que eu estou fazendo Uhum. online. Eu nunca tinha ouvido, eu entrei no meu questionário, eu não imprimi, mas eu te perguntei se achava que eu podia usar. Mas, na verdade, assim, André, eu no consultório, conversando com o paciente, mesmo quem eu nunca vi, eu consigo, na Isso, anamnese, isso. na verdade, no não dito, não no que fala, mas 32 anos a gente vai ficando meio descolado pela postura do paciente, pelo jeito que ele conversa, conduz a conversa, os hábitos. Eu já percebo que é uma pessoa ansiosa. Eu tenho encontrado dificuldade de como ser de uma maneira gentil, sem ser invasiva, orientar para procurar ajuda psicológica. E também eu tenho visto alguns casos de meninas que eu imagino que tenham algum distúrbio alimentar, como anorexia ou bulimia. Eu estou com um caso. E é um assunto difícil de tocar. É difícil E de assim também. nega. Essa dificuldade, eu acho que seria interessante o psicólogo, a psicologia, a odontologia, a gente ter mais essa proximidade, até para trabalhar em conjunto, porque esses distúrbios, uma menina não vai chegar, mãe, eu tô com um problema. A gente que tem que perceber, e quem acaba percebendo é o É, dentista, porque a gente vê nos dentes é. esse desgaste. Uma outra coisa que eu estou pensando aqui também, com A a pergunta que foi pergunta feita, do nome do aplicativo é desencoste seus dentes, acho que é desencoste. assim, o questionário tem algumas perguntas ali que eu não sei se o seu paciente vai ficar à vontade para ficar te respondendo também, né? Então, eu acho que vai muito de profissional para profissional. Não tem uma resposta formada sobre Eu isso. confio os olhos nas perguntas e na conversa, na conversa eu vou perguntando. No Isso. primeiro Eu acho contato, que é interessante você ter uma noção do questionário e se perceber alguma coisa, você ir meio que direcionando suas perguntas, né? E eu acho que fica um pouco mais interessante sobre esse para você, questionário. André, Oi? o bruxismo noturno está relacionado com uma ansiedade patológica ou seria comum em pessoas com ansiedade normal? Pois uma ansiedade normal, vamos dizer assim, né? Aquela que a gente tem no dia a dia, ela não vai fazer a gente ter bruxismo. Então, se está tendo um bruxismo, eu já poderia dizer que está tendo uma crise de ansiedade,
Então, merece uma averiguação para ver o que está acontecendo, por que está tendo. Não é uma ansiedade normal, como a gente está falando, ela é essa ansiedade do dia a dia que a gente tem por algum motivo, por alguma coisa que vai acontecer, que a gente tem, é o medo, né? A ansiedade meio junto, e que ela passa. E pronto, ela não causa nenhum prejuízo para a gente. Então, eu imagino que o bruxismo seja um prejuízo, porque machuca os dentes, causa uma série de coisas. Ele é um pouco hereditário também, ainda é muito nebuloso na ciência, não tem a causa correta. Inclusive, tem crianças que apresentam bruxismo. Então, a ansiedade pode ser um fator, mas existem outros que não são elucidados ainda. Aí existe uma conexão direta entre o bruxismo diurno e distúrbio do sono causados pela ansiedade. Uma conexão direta? Não. Nem todo mundo que tem o bruxismo noturno apresenta o bruxismo diurno. Tem gente que tem o bruxismo diurno, mas não tem o bruxismo noturno. Eu acho que mais direto a ansiedade seria o bruxismo diurno, o de vigília, né? A gente está acordado e a ansiedade, sem perceber, a gente aperta os dentes. Já o do sono, não tem o que fazer. Dormiu, você não tem mais controle. Aí o dentista que vai diagnosticar, vai ver na anamnese, vai perceber pelas fraturas, pelas trincas, pelas marcas de dente na bochecha, pelos desgastes. Aí a gente sugere, muitas das vezes até pede alguns exames complementares. Diagnosticado o bruxismo do sono, a gente coloca a placa. Agora, o bruxismo da vigília, aquele acordado, aí é consciência e começar a gente a usar artifício para lembrar, para abrir a boca e parar, tomar consciência. E buscar um tratamento, né? Por que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Precisa ser tratado. As pessoas eu estou ansioso, que tanto que eu estou preocupada. Precisam começar a perceber que elas precisam se tratar, que alguma coisa sai da normalidade, precisa ser averiguado, ver o que está acontecendo. Isso é muito importante as pessoas perguntarem. Tem a pergunta aqui: quais as técnicas práticas que posso aplicar durante o dia para aliviar o bruxismo e reduzir a ansiedade? Bom, durante o dia, aliviar o bruxismo é tomar consciência. É a gente aprender ao longo do dia. Isso é para todo mundo, quem tem e quem não tem. Ao longo do dia, a gente dá uma parada e volta para o corpo e pensa assim: tá, sou Graziella, estou no meu consultório. Como é que eu estou me sentindo agora? Estou trabalhando, eu gosto do meu trabalho, eu estou me sentindo bem, estou feliz. Voltar para o momento presente, que eu acho que a ansiedade, na verdade, é um excesso de futuro. A gente fica preocupado, e se, quando, como, o meu dinheiro vai dar, a conta vai pagar. Aí a gente acaba... E são coisas que a gente não tem controle. Então, primeiro... Uma dica, a ansiedade, ela está muito ligada com o medo de dar errado. Então, isso é uma dica para as pessoas. As coisas a gente faz para darem mais certo do que errado. Então, a gente pode trabalhar isso na nossa cabeça. Quando a gente começar a pensar que as coisas vão dar errado, tudo vai dar errado, eu não vou conseguir, tá, vamos parar, respirar, exercício de respiração, assim, por que não vai dar certo? E começar a pensar, e às vezes a gente mudar alguma coisa para aquilo lá ter uma chance maior de dar certo, né? Então, isso é uma dica interessante para as pessoas. Isso cala no meu coração, André. Muito essa pessoa. Tem até aquele termo que está meio na moda, né? Síndrome do impostor. Acho que nunca eu sou bom o suficiente, nunca o que eu faço vai dar certo. É uma briga aqui dentro. Uma parte de mim fala, você sabe. Outra parte fala, você não sabe. Você consegue, você não consegue. E aí eu fico... Então, é justamente isso. Que é o momento de parar, respirar, né? E colocar em ordem os nossos pensamentos. A gente tem que ter o controle sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa mente. Certo. Ai, alguém mais tem alguma pergunta? Acho que tem uma pergunta aí. Por que o bruxismo é mais comum em pessoas com certos tipos de personalidade
como indivíduos competitivos ou agressivos? Não, 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 não não, faz não faz sentido. sentido, né? Não faz Estamos em... sentido. Não faz sentido, sabe por quê? A gente não consegue saber. Eu vou falar da parte Uhum. odontológica e depois você fala da psicológica. Tem o falso calmo, o falso quieto, né? Que por fora tá tudo zen, mas por dentro não tá assim. Então não tem uma personalidade. Às vezes quem olha para a pessoa pensa, nossa, como ele é calmo. Mas aí quando a gente vê os dentes, não é calmo, é um falso Exatamente. calmo. Por dentro está um turbilhão de Tá um sentimentos, caos. de dúvidas, e isso aí transfere, somatiza para o corpo, né? E aí tem essas. Então não consigo ver relação, não. Físico. Talvez a pessoa que não se preocupe nada, né? Talvez. Quais os sintomas físicos eu devo procurar se suspeitar que estou rangendo os dentes durante o dia? Boa pergunta. Bom, primeira coisa, acordar com dor de cabeça. Acorda de manhã com uma dor de cabeça que passa logo. A musculatura da mandíbula, esse músculo aqui, ela é forte. Eu brinco, quando eu pego um paciente desse, é duro. Quando aperta assim, fica igual a musculação, quando você treina, fica o músculo pro Uhum. lado, a musculatura fica bem apertada. Eu brinco que a pessoa pode trabalhar no circo, segurando o outro. Outra coisa, os dentes, eles começam a ficar mais desgastados. Então, começa a quebrar a restauração. Você volta no dentista, quebra de novo depois de um tempo. Aí chega e fala, às vezes chega um paciente, eu não vou mais no meu dentista. A massinha que ele faz vive caindo. Mas não é a massinha, é o paciente que acaba rangindo. Trinca dente, trinca restauração, solta prótese, solta implante. Fica tudo mordido, a bochecha pelo lado de dentro, faz até ferida. E também fica com marcas de dente na bochecha. E o osso, esse osso mais do fundo, Uhum. ele fica gordinho, chama exostose. Ou quando é na mandíbula, torus. Então, são essas características. Também pode causar DTM, que é disfunção temporomandibular. Começa a ouvir barulho de areia, ou de plástico, ou quando abre a boca, ela faz crec, 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 ou às vezes a mandíbula sai do lugar. Isso tudo pode estar associado ao bruxismo. Consumo de cafeína e álcool pode piorar o bruxismo e os níveis de ansiedade? É, Isso sim, sim. Sim, sim, até os níveis de ansiedade também, né? Até mesmo sim. entender o porquê que está tomando álcool, né? O porquê o consumo talvez excessivo de café, provavelmente para tampar algum tipo de ansiedade aí. O E café também ele gera uma ansiedade, né? A cafeína ela pode gerar uma ansiedade, tem mais né? ainda, o consumo de álcool e também de cafeína próximo do momento de dormir vai interferir no sono, que também pode desencadear o bruxismo. Então, tomar cuidado. Se você está desconfiado que você apresenta bruxismo do sono, evita consumo de álcool, evita acabar de se alimentar e já ir deitar, evita as telas, muito celular antes de dormir, evita ficar ansioso, evita ficar preocupado, querer ver a resposta da pergunta no meio da noite. Isso tudo causa problema. De que De que forma forma a personalidade a de uma qualidade de uma pessoa? pessoa, como o perfeccionismo ou a competitividade, pode aumentar a propensão ao bruxismo relacionado à ansiedade? Deixa eu pensar. De que forma a personalidade de uma pessoa, como o perfeccionismo? Olha, essa é uma pergunta que é difícil de responder, porque não é a personalidade da pessoa. Porque tem pessoas que são competitivas, mas não têm o hábito de apertar. Eu acho que é uma coisa um pouco involuntária. Essa tensão. Tem pessoas que ficam com tensão e fica sacudindo a perna. Tem gente que fica sacudindo a mão. Tem gente que bate caneta. Tem gente que mexe no cabelo. E tem gente que aperta o dente. Então, assim, não, são todos sintomas, como se fosse tics. Agora, o que a gente pode, para o dente, que vai estar desgastando o dente, é tomar consciência. Caramba, eu fico apertando o dente. Preciso tomar consciência. Percebi que eu tenho. Aí a gente vai ter que usar artifícios para parar. Tomar. Nossa, tô apertando o dente. Olha o adesivo.
tô apertando. Olha no outro lugar, tô apertando. Aí a gente vai parar de apertar o dente. Tem mais uma pergunta. O bruxismo noturno é um sinal que a ansiedade está pior ou é um sintoma? Não. Não tem a ver necessariamente só com ansiedade. É hereditário, é fisiológico, é um ato involuntário da musculatura. Não é, o noturno não é exclusivamente ligado à ansiedade. O diurno, sim. O noturno pode estar associado, mas não é fundamental, não necessariamente. Tá. Qual o papel do psicólogo no tratamento do bruxismo diurno, além do controle da ansiedade? Bom, aqui a gente está falando muito do ansiedade versus bruxismo, né? Por isso que a gente está focando mais nisso. Mas quando o paciente chega com uma determinada queixa, essa queixa, ela nem sempre ela precisa ser o real problema que a pessoa está passando. Então, quando uma pessoa chega com uma queixa, é averiguado e trabalhado essa queixa como o todo da pessoa. Então, eu acho que eu respondi essa pergunta também, tá? Não, assim, o papel do psicólogo no tratamento do bruxismo é exatamente isso. Tá arranjando dente. Só que assim, não é o dente que é o problema. Na hora que vai no psicólogo, a terapia ela vai mexer com vários Isso, níveis, né, André? Como se fosse uma isso. cebola. A gente A gente tira uma casca, vai tirando as pétalas. tá? Aí a gente pensa que respondeu, resolveu o negócio, daqui a pouco tira uma outra. E eu acho que é uma coisa para a vida. Eu faço terapia já faz muitos anos. Eu falo por mim, assim. O que eu acho melhor de ter acompanhamento de um psicólogo é a gente se conhecer. Eu acho que é a gente começar a entender por que eu estou chateada com isso, o que isso faz mal para mim, como que eu posso mudar minhas ações, como que eu posso enxergar. O problema está lá, continua existindo lá, mas às vezes o jeito de ver é diferente. E aí com isso diminui a ansiedade. Falei Não, de bobagem, jeito André? nenhum. E aí a pessoa, de que maneira o tratamento psicoterápico pode auxiliar no controle do bruxismo diurno, além de lidar com os sintomas da ansiedade? É uma coisa relacionada à outra. De que maneira o Acho que tratamento é psicológico... autoconhecimento, Isso, eu diria, né? Então, Nada de consciência. Porque eu entendo que a pessoa que procura um psicólogo é um autocuidado. isso É um é autocuidado. saúde. É, eu, Então, eu enxergo assim, ó. Eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me entender, eu sou minha amiga. Quando a gente tá na vida, a gente já tem tanta coisa difícil, não precisa de mais a gente mesmo se tratar mal. Então, a terapia, muitas das vezes, e não é gostoso fazer terapia, dói, a gente mexe, a gente vai nos porões da vida, assim, mas quando a gente vai limpando as coisas, eu tenho uma alusão, uma alegoria, André, não sei se faz sentido. Eu imagino que o psicólogo é alguém que está do nosso lado quando a gente vai limpar o armário. A gente tira as coisas, ele vai estar do lado. Isso aqui é importante para você? Você gosta? Vai manter? Vai guardar? Não, não quero mais. E às vezes a gente pega uma coisa, ai, a roupinha do nenê, chora. É alguém que está do lado. Por que você está assim? Faz sentido? é. Olha, tem uma outra pergunta aqui. O bruxismo pode ser considerado uma somatização da ansiedade? Como essa somatização se manifesta em outros aspectos da vida do paciente? Bom, eu costumo explicar para os meus pacientes que quando a nossa cabeça ela não aguenta mais, ela manda para o corpo. Perfeito. Ela assim como a enxaqueca, assim como Da ré, qualquer outra forma que o corpo pode responder aos sintomas, né? Então, eu acredito que sim, que é uma forma que se manifesta no corpo o que a nossa mente ela não está mais dando conta. Então, ela somatiza e essa somatização é mandar para o corpo. Eu acredito que o bruxismo, sim, é uma forma que se manifesta a somatização. concordo. Concordo totalmente. O bruxismo pode estar relacionado a traumas psicológicos passados. Como identificar essa conexão em terapia? Aí é com você, André. O bruxismo, Eu, não, odontologicamente, eu acho que não necessariamente. O bruxismo do sono é involuntário,
é totalmente Uhum. involuntário e tem a ver com, também pode ser de medicação, rebote de algumas medicações. Agora, o diurno, sim, o diurno é uma tensão, na verdade, sabe? É uma preocupação. A ansiedade ela tá ligada ao medo, né? E É, o trauma também é ligado ao medo. Então a pessoa ela pode ter esse movimento por alguma coisa que aconteceu que está mal resolvida ou não resolvida e que precisa ser resolvido, né? é comum pacientes não perceberem que sofrem de bruxismo diurno, muito comum. Muito comum. E é uma briga. Porque, assim, o jeito de abordar o paciente a gente fala assim: olha, eu percebo que você está com algum desgaste, teu dente está fraturando. Você costuma perceber que você aperta seu dente? Não, não aperto. Aí você fala: não, mas olha, tem todos os indícios que você aperta. Não aperto. Aí vai embora. Volta na outra sessão. Nossa, doutora, até que eu percebi que tem. Isso. Então, É. não é muito. As pessoas não percebem Mas muito, a partir não. do momento que a pessoa é alertada, que tem alguma coisa que não está indo muito bem, ela começa a se auto-olhar. E ela começa a perceber os movimentos que ela está fazendo que antes ela não fazia ou que não são muito normais no dia a dia. Então, para a gente trabalhar isso em terapia, a pessoa ela precisa começar a trazer o que ela está observando. Então, ela fala, olha, eu percebo que quando eu vou trabalhar, eu começo a ter esse bruxismo. E aí a gente trabalha o que está acontecendo na hora de tá indo trabalhar, o que está causando nela que não está legal esse ir trabalhar. Se é o trabalho, ou se é sair de casa, deixar alguma coisa para trás, o que está incomodando ela. Então, isso é trabalhado nas sessões de terapia. E você fala sobre ansiedade, né? Que é o medo, é exatamente isso, né? Medo de não dar E isso conta, é. medo de não ser bom o bastante. Que é Graziela, mas, eu acho que está na oi. hora da gente começar a encerrar, né? Eu acho que Foi um foi prazer. muito interessante, muito mesmo. Acho que a gente pode deixar mais uns 5 minutos aí para se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, a gente responder, porque às vezes fica alguma dúvida, alguma coisa, e eu espero que eu tenha conseguido tirar dúvidas dessa nova fala, né, de bruxismo, nova modo de dizer também, que é muito interessante. Eu também nunca tinha ouvido falar, na verdade, né, É de novo, é uma bruxismo abordagem na nova. vigília e tal. É uma coisa que sempre teve, mas que agora está começando a ser observado. Muito legal mesmo. É, tomara que a gente volte a falar de outros Ai, mas assuntos, ou até mesmo dar uma continuidade ó, nesse assunto, né? Que eu às vezes começa a agradeço alertar muito as a pessoas e começa a chegar mais dúvidas. Então eu me coloco à disposição aqui também para ah, que se tiverem mais eu agradeço dúvidas, e a aceito gente já de antemão. monta outra live, faz outra live e continuamos Você sabe, aprendendo também, né? Que eu é acho muito interessante a gente que foi aprender. rico para nós Isso, dois, é sim. porque eu acho que a gente abre, aumenta, amplia a nossa visão do paciente. Porque, apesar das profissões diferentes, o nosso foco é tratar bem o paciente, né? Cuidar. Então, eu achei muito rico, eu agradeço muito sua disposição, seu conhecimento. Nossa, muito Olha, obrigada. como o bruxismo diurno pode ser uma forma inconsciente de autocontrole ou proteção emocional, e como identificar essa função psicológica no paciente para tratar de maneira mais profunda e eficaz. Eu vou ler novamente. É difícil. Pegar o dicionário ali, deixa eu entrar no Google. Como o bruxismo diurno pode ser uma forma inconsciente de autocontrole e proteção emocional. Bom, então vamos por partes. Na verdade, é assim, é uma forma, atenção, né? Isso é uma forma que a pessoa arruma para amenizar algum tipo de dor. Pode ser uma dor emocional, né? Então, isso aí ameniza.
ameniza a dor Mas emocional. é inconsciente. É inconsciente, a pessoa não Fica assim, percebe. ai, tô com uma dor, Isso. vou apertar os dentes. Não, A pessoa não percebe que ela está fazendo não isso. é. Assim como outras coisas na vida também, né? Interessante até a gente falar disso. Outras coisas fazemos de forma muito inconsciente. E vamos lá, de forma inconsciente, autocontrole ou proteção emocional, isso que eu respondi agora. E como identificar essa função psicológica no paciente para tratá-lo de maneira profunda e eficaz? Bom, isso são sessões de terapia que a gente começa a identificar esse e outros problemas que estão à volta disso aí. Como eu disse antes, nem sempre a queixa que vem na primeira sessão é a que vai ser trabalhada depois. E no consultório, por outro lado, com o dentista, quando eu identifico que o paciente está apresentando uma tensão, e na anamnese, na conversa, e a gente começa a falar, muitas das vezes o paciente se sente tão acolhido que acaba contando coisas pessoais, as dores. E nosso momento, apesar de eu não ter formação psicológica, é acolher, escutar. A gente, quando é possível, a gente encaminha para um psicólogo, mas não é todo paciente que aceita ou que tem condição financeira de procurar um psicólogo, uma ajuda psicológica. Então, a gente, como profissional da saúde, a gente acolhe, escuta. Então, muitas das vezes, a consulta, de certa maneira, é perdida. Não, pelo perdida. contrário. A gente escuta, a gente tenta conversar. E o que eu acho que falta muito hoje em dia é justamente esse espaço seguro para a pessoa poder se abrir. Infelizmente, o mundo, apesar da gente estar tão conectado, nunca estivemos tão separados, tão longe uns dos outros, E eu acho que toda essa série de coisas, né? Essa solidão, essa competitividade, essa vontade de ser melhor, reflete na alma e acaba nos tensionando aqui. E aí vai ficar com aqueles dentes tudo de ratinho, assim, desgastadinho. Eu me coloco à disposição também para quem continuar tendo dúvida ou aparecer alguma dúvida nova, pode me chamar no direct, não tem problema nenhum, terei um prazer em responder. E mais uma vez, Graziela, te agradecer quem acompanhou essa live, realmente, do fundo do meu coração, muito obrigado a todos vocês. Espero que com essa conversa a gente tenha conseguido esclarecer alguma coisa, tá bom? Eu digo mesmo, quem tiver alguma dúvida em relação ao bruxismo, quem quiser pegar adesivinho, fitinha, é só passar aqui que eu vou ter um prazer de conversar, conhecer e dar as fitinhas. Muito obrigado a todos. Obrigada, André, por ter que chegaram atrasado. Falaram aqui que chegou atrasado, não tem problema nenhum. Eu vou pedir para você gravar essa live, tá? Faz? Oi? Como que faz para gravar? Vai te perguntar aí. Depois você vai perguntar se você quer gravar ou não. Aí você grava. Tá. Porque aí depois a gente pode usar para quem chegou atrasado e tal. E no meu direct pode fazer pergunta. A doutora também já se colocou à disposição para as perguntas no direct. Vou mandar o link para os seguidores. Tá bom? E a gente vai mandar o link para vocês, seguidores, tá bom? E para fechar, é só fechar aqui no xizinho, e né? não esquece de salvar essa live. Vou tá tentar. bom? André, obrigado, viu? Você. Foi um prazer. Prazer que a foi gente todo possa meu. fazer mais vezes. Tá bom. Até logo. Tchau a todos vocês. Boa noite Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.